Vou apresentar a sua lista de credenciais. Natural do Carmo de Janeiro. Seja chamado bom dia. Bom dia novamente, vamos retornar no seminário a respeito de mediunidade. O palestrante agora é o senhor Gelson, ele é natural do Carmo do Rio de Janeiro. As credenciais dele são muitas: professor gabaritado, engenheiro eletricista, homeopata, terapeuta floral, MBA em segurança de trabalho e gestão ambiental. Também é youtuber, escritor na Casa Espírita Semã e Associação Espírita Franciscana, atendimento fraterno, reunião mediúnica e tratamento espiritual. Tenhamos uma boa palestra. Meus irmãos, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. E o nosso tema é um tema bastante interessante dentro do meio espírita, porque é médiuns iniciantes. Como que nós vamos recebê-lo na casa espírita? Quando eu comecei a ter as percepções mediúnicas, e às vezes no ambiente de trabalho, eu comentava com as pessoas algumas coisas e isso trazia para alguns mal-estar, para outros curiosidade, para outros deboche. E cada um age de acordo com o seu jeito polido ou não de ser diante de quanto está perto de você e quanto está longe de você. Então o médium iniciante, ele tem que ter sempre o cuidado de que ele está lidando com alguma coisa que nem todo mundo aceita. Por exemplo, se eu falar assim, eu estou vendo um espírito aqui, se tiver uma pessoa que for, por exemplo, um engenheiro que está muito acostumado a coisas matemáticas, ele vai olhar assim e pensar, estou nem aí. Se for um enfermeiro que está acostumado a atender aquelas pessoas surtadas, o que ele vai pensar? 190, 192, né? Ele já vai ficar atento. Ou seja, nós temos que prestar atenção que nós estamos falando de uma coisa muito diferente. Apesar de, como a Márcia mostrou para a gente, existe há centenas, milhares de anos, desde que o mundo é mundo, existe a mediunidade, existem os espíritos. Nós somos espíritos milenares, talvez teremos até talvez milhões de anos para chegar onde chegamos, mas a gente fica mais ou menos esquecidos. Lembramos que André Luiz nos fala que tem espírito que se esforça para esquecer, ou melhor, para não acreditar que existe espírito. Então nós temos que estar sempre atentos nesses pequenos detalhes que fazem a grande diferença. Então vamos lá. Os livros da codificação são a primeira coisa que nós temos que mostrar para quem chega, principalmente quando ele se diz médium. Então o livro dos Espíritos, que é o básico que nós devemos ler, o Evangelho, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, a Gênese. Então, e o que é o Espiritismo também é importante, porque vai dar uma base para a gente fugir de debates. Se você não sabe, não conhece, não debata. Ouça o que eu estou falando, adquira suas ideias, suas informações e siga seu caminho. Aí vem, como eu trabalhei tem mais ou menos 25 anos que eu trabalho dentro da doutrina espírita, mas também fora da doutrina espírita a gente começa a ouvir as pessoas colocando o seu ponto de vista. Aí eles falam, eu tenho sensitividade. O terapeuta pensa, alteração mental, certo? Aí vem esses termos aqui, são mais usados para o pessoal da saúde. Ideias intrusas, é como quando a pessoa, ele sabe que não está pensando, mas a cabeça dele está pensando alguma coisa diferente. A mesma coisa, pensamentos intrusos. Isso é como incomoda muita gente e leva as pessoas a procurarem os profissionais da área da saúde. Procurar o profissional da área de saúde, procurar a casa espírita, não sou eu que vou falar quem vai procurar primeiro, ou o que você vai fazer primeiro. Cada um segue a sua intuição, e a gente tem que respeitar. Tem uma palestra do Sérgio Felipe, que ele fala que o dirigente espírita tem que saber discernir quando a pessoa é doente mental, quando ela é médium. Porque nenhum psiquiatra no mundo vai saber. Também o dirigente espírita não vai saber. Só que o dirigente pode ir conversando com a pessoa e perceber se ele pode ser educável ou não. Ninguém vai saber se ele é um doente mental ou se ele é um médium. O que vai saber é a nossa prática no dia a dia, a nossa convivência. Tem a palestra do Sérgio Felipe lá, que vai trazer para a gente. Aí vem a questão de paranormalidade, que é muito comum as pessoas usarem o termo paranormal, inclusive no exterior. A maioria dos países não tem doutrina espírita, não tem kardecismo.
A dissociação da personalidade e dupla personalidade também são termos psiquiátricos. Então, quando você fala que, de repente, eu estou falando, não sou eu que falo, aí o pessoal da saúde te encaixa numa dessa. E se você muda muito o seu jeito de ser, te encaixa aqui. Então, nós temos que ter cuidado na hora da gente conversar e com quem nós estamos conversando, pelos riscos naturais que a gente corre quando a gente vem expor alguma coisa que é muito diferente. Tem países que você fala assim, olha, eu vi um disco voador, ele algema. É delírio, certo? De alta periculosidade. Então, cada local você tem que saber que tem regras que você tem que se adaptar. Na doutrina espírita, qual é a regra? Kardec. Ah, mas eu frequentava uma casa. Você frequentava uma casa, essa casa aqui segue os princípios de Kardec. Aí nós temos que saber discernir. Como é a sua conduta na casa espírita? Chega atrasado, não procura fazer uma tarefa. Ah, vou lá sempre tomar meu passe. Vou lá, tomo o passe e vou embora. O que falou na palestra? Não sei. Então, cada um de nós temos a nossa postura íntima dentro da casa. Como você vê seus companheiros de tarefa, como você se relaciona com eles, como você interage com eles e com o sexo oposto. E os reencontros, como você os encara? É verdade? Aguinaldo Paviani, um expositor espírita que tem várias palestras na internet, ele fala que ele encontra vários companheiros nas casas espíritas. Aí ele olha assim, mas você casou de novo? Ah, encontrei minha alma gêmea. Sempre tem a metade a 1/3 da idade da esposa antiga. Ele nunca encontrou alguém que falasse que a alma gêmea tivesse 10 anos a mais do que ele, 20 anos a mais do que ele. Então nós temos que ter cuidado. Nós estamos lidando com aquilo que a gente não sabe, com aquilo que a gente não conhece. Aqui a gente não vai entrar em detalhes nessas perguntas, porque vocês vão achar lá no YouTube, depois a gente vai mostrar o canal para vocês, vai estar Médios Iniciantes 1, Médios Iniciantes 1, PL. Todos esses assuntos aqui estão lá. Aqui, opa, passou 2. Aqui a gente tem que fazer um apanhado para a gente dar a introdução no estudo. Como é a sua reação da mediunidade? Você viu o espírito, você vai sair correndo, vai esconder debaixo da mesa, ou você simplesmente estou vendo um espírito? Uma vez um colega meu falou assim, se eu ver um espírito eu saio correndo. Eu falei assim, ih rapaz, a primeira vez que eu vi, eu estava viajando do Carmo para Belo Horizonte, estava ali em Juiz de Fora, subindo, o carro mais ou menos a 90 km/h, eu pensando assim, poxa, minha avó gostava tanto de passear, eu não tinha carro quando ela era viva, e se ela tivesse viva ainda, eu poderia ter passeado lá com ela, que era a primeira vez que eu tinha ido de carro na casa dos meus pais. Aí eu olho do lado assim, tinha uma senhora sentada, eu falei, não, meu filho, eu vim com você, estou voltando. E aí a gente vai batendo papo. Aí o cara falou assim, eu pulava do carro, eu falei, mas a 80 km, mas eu pulava. Você imagina, pular de um carro porque tem um espírito da sua avó sentado do lado, a 80 km/h, você vai se arrebentar todo. Né? Então, isso é a gente ser um pouco irracional nessa hora. Nós temos que treinar a sermos racionais. Mesmo que a gente não vê o espírito, a gente tem que pensar de vez em quando assim, e se eu ver um espírito, o que eu vou fazer? Vou sair correndo? Vou perguntar o que está tudo jóia? Lembra daquele menininho do sexto sentido? Eu custei, mas eu descobri que eles querem ajuda. Nós já sabemos isso. Com quem você conversa sobre as suas sensações e percepções? Com o dirigente da tarefa mediúnica, ou com algum integrante da equipe, ou com um amigo não espírita? Como você interpreta as inspirações, intuições e percepções? Essa questão do amigo não espírita, nós temos 2 amigos, são irmãos, um é médium, vê, ouve, incorpora, tem um monte de mediunidade lá, que é incomum a pessoa ter várias mediunidades. E o irmão dele não vê nada, não percebe nada. Aí quando ele fala que está vendo, que está ouvindo, o irmão dele fala assim para ele, você tem que fazer o seguinte, você tem que entender que é sua mente que cria isso, porque não existe espírito, não existe ninguém falando, é sua mente que fala com você, é sua mente que vê o que você está vendo. Aí ele pega e ri, fala, você falando assim parece uma criança de 2 anos. Então, ele tem essa maturidade para falar isso com o irmão dele. Agora, tem pessoas que se alguém falar isso, ele começa a acreditar nisso e vai ficando cada vez mais perturbado. Então, com quem você conversa é importante. Eu tinha um amigo que não era espírita, que eu conversava com ele, e ele falou assim, nossa, que legal. Mas ele era amigo. E amigos a gente tem poucos. O futuro que transcende. O futuro depende de como vivemos o presente. Portanto, como você tem recebido os jovens médiuns na casa espírita? Você está lá trabalhando, a pessoa chega para você,
Fala, eu estou vendo espírito. Ou então, eu quero conhecer a casa, eu quero conhecer a doutrina espírita. Como que você recebe? Se o jovem diz que está com as percepções psíquicas aguçadas, vendo, ouvindo e sentindo, o que você diz para ele? Certo? Aí você vai perguntar para ele, você já foi um psiquiatra? Ou você vai perguntar, você já leu o livro dos médiuns? Se você perguntar para ele, você já leu o livro dos médiuns, ele fala assim, eu já sei tudo que está lá, você está diante de uma pessoa perigosa, ou que está em perigo. Porque se ele fala que já sabe tudo, mas não leu, é mentira. Aí, se ele for receptivo ao diálogo, tudo bem. Se ele não for receptivo ao diálogo, as coisas se complicam. Porque você está lidando com aquilo que você não vê, ou melhor, com aquilo que nem todo mundo vê e com aquilo que nem todo mundo ouve. Às vezes é só aquela pessoa que está no centro de um turbilhão de situações. Tá certo? E aí ele tem que ter cuidado. Ah, mas eu conheço uma pessoa que não lê o livro dos médiuns, é um excelente médium com segurança. Aquela pessoa é uma exceção, foge à regra. Os outros têm que estudar. Quantos médiuns assim que já nasceram prontos e seguiram pronto? Pouquíssimos. O Divaldo, quando ele fala os relatos dele, o que os mentores dele diziam para ele? Lê o livro dos Espíritos, eu já li. Lê o livro dos Médiuns, eu já li. Lê o Evangelho, eu já li. Lê de novo. Ah, já li, agora estude. Pô, de 80 anos ou 90. Até hoje eles falam isso para ele, ele está passando, talvez os Espíritos nem falam mais para ele. Mas quando ele fala isso, ele está mostrando que nós temos a responsabilidade de ler, estudar as obras básicas. E é importante, mas desde que você leia, você já está angariando informações. Mas angaria. Se o jovem diz que está com as percepções psíquicas bloqueadas, precisa desenvolver para melhorar a minha vida. No Rio, muitos falam isso. Aí, ele acha que se ele desenvolver a mediunidade dele, tudo na vida dele vai melhorar. E a palavra não é desenvolver, é educar. E não precisa de estar vendo espírito, estar ouvindo espírito para educar a mediunidade. Porque todos nós temos uma percepção. E se nós temos uma percepção psíquica, nós temos que educar essa percepção. Se nós entendemos que existem as interferências espirituais, nós temos que educá-las. Olha como que o mundo está hoje. E o que é que o livro dos Espíritos diz? Os Espíritos influenciam a nossa vida? Muito mais que imagineis. Por vezes são eles que vos dirigem. Alterações mentais. As alterações mentais, no momento que eclode a mediunidade, possuem os mais variados aspectos e requerem atendimento necessário a cada pessoa. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua necessidade. Mas o atendimento e a orientação mediúnica é fundamental para que a pessoa que está vivenciando o aflorar da sua sensibilidade psíquica possa se sentir segura e auxiliada na sua nova fase existencial. Não é uma nova fase? Quem aqui estava vivendo normal igual os outros, de repente viu que tinha uma portinha do lado para ele entrar que não tinha jeito mais. Ficou do mesmo jeito? Tá certo? Então, ele precisa de orientação, ele precisa de ajuda. Escafrando, essa palavra aqui eu coloquei para mim não esquecer, o Viana de Carvalho, do livro Médiuns e Mediunidade, ele fala que o médium é como um mergulhador, que está treinando. Então o mergulhador, ele está nadando numa piscina, ele afunda naquela piscina, tudo bem. Ele vai nadar no mar, conforme ele vai descendo, o peso da água vai comprimindo ele. Então ele não pode subir rápido e nem pode descer rápido demais. E ele tem que treinar a ir descendo, de acordo com o organismo dele, acostumando com aquela pressão da água, pressionando. Já tinham pensado nisso antes? A água vai pressionando a cara, vai pressionando. Se ele subir rápido, expande. Então ele não pode subir rápido nem descer rápido, é um treino. E a mediunidade é a mesma coisa. Aí vem aquele detalhe, o médium está lá na cadeirinha dele, lá, ó, cochilando. Aí chega a pessoa e acorda. Nunca façam isso. Chame vagarosamente. João, volta, João. Não dá um cutucão, não. Porque você não sabe o que está acontecendo com ele. Ele pode vir naquele momento. E quando você bota, você está injetando uma energia. Que dentro do aspecto mediúnico é complicado.
Então nós temos que ter responsabilidade, gente. E se o outro está dormindo, se ele está dormindo, você tem que entender se ele está cansado, se ele está desdobrado, se ele está magnetizado por algum tipo de espírito. Vamos devagar, vamos com cuidado. Então, gente, vamos ter discernimento. Ele fala que quando as pessoas mais velhas são as que mais doam fluidos. Então, quanto mais velho é a pessoa, melhor como doador de fluido, para dar passe, médio sustentação, certo? E a segunda, quando a pessoa está dormindo, se ele sai refeito, não tem problema. Agora, se ele dormiu, saiu de lá todo grogue, cansado, aí tem que ter cuidado, tá certo? Aí vamos avaliar o caso. A mediunidade é como um corretor automático de WhatsApp. Você distraiu na hora de escrever, envia algo que não deve nem pensar. Aí tudo depende do que foi escrito antes. Por isso a necessidade de estar atento ao fenômeno, em um meio que te ajude na atenção e na vigilância. Imagine eu aqui falando para começar a trocar as palavras. Não é minha gente, não, que é quase de me induzir. Então, gente, é complicado, tem que estar atento. E o médium naturalmente é disperso. Entendeu como que é complicado? Eu posso então dar uma mediunidade, uma mensagem mediúnica em qualquer lugar, em qualquer situação? Não podemos, ou pelo menos não devemos. Se fugiu do controle, aí um caso a ser avaliado. Aliás, a gente nunca deve ser radical, mas nós temos obrigação de sermos sempre cautelosos. O livro dos médiuns, Espiritismo Experimental, o livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Aí, Yakov nos diz que a doutrina espírita é sagrada e nós devemos ter um grande respeito por ela, de sabermos tratarmos como cristãos, sabermos nos tratar de uma forma bem cordial para que a gente se ajude, porque a vitória depende da união de nossos sentimentos. Aí, gente, como a gente falou lá no início, que a gente nas percepções falava com as pessoas, um colega nosso que a gente falava que ele era um carioca, um mineiro carioca, né? Ele era muito brincalhão. Ele chegou para mim e falou assim: soube que você está vendo espírito? Aí eu fiquei todo contente, né? Opa, ele está sabendo disso, né? Comecei a conversar com ele, ele falou: tome cuidado. Ele falava do jeito brincalhão, aí eu regalei o olho: por quê? Você sabe com o que você está mexendo? Aí mas espera aí, me explica. Não, eu vou fazer o seguinte, vou conversar com o velho. O velho era o pai dele, que já era um senhor, com 86 anos e 63 de reunião mediúnica. Ele foi lá, conversou com o pai dele, no dia seguinte eu procurei por ele, falei assim: o que seu pai falou? Ele vai perguntar para os mentores da mediúnica de logo mais. Aí no dia seguinte eu cheguei lá, o que seu pai falou? Do capítulo 14 até o 18, você lê tudo, mas tem um lá que tem um resumo, aquele que tem um resumo você lê sempre. E como foi bom para mim, todos nós pensamos que se foi bom para mim, é bom para todo mundo, não é assim que a gente pensa? Mas isso aqui é bom para todo mundo mesmo. Porque o capítulo 14 vai falar aqui dos médiuns, os tipos de mediunidades que tem, como você lidar com essas mediunidades. Está ouvindo voz? Olha lá, vai te explicar o que é um médium audiente. Está falando de forma descontrolada, você não sabe porque falou, médium falante, está lá explicando. Estou vendo coisas, vai explicar para você o que é. E quando você estuda, às vezes a mediunidade fica quietinha, parada, para ser usada na hora que precisa. O médium não tem que ser médium 24 horas por dia, na hora que os espíritos precisam que ele seja médium. E essa é a condição ideal. Mas nem sempre vai ser assim. Mas também são raros os médiuns que, portador de qualquer dessas mediunidades, são médiuns o tempo todo. Tá certo? Por que eu deixei curadores com letra diferente? Porque tem casas que adoram falar assim: você é médium de cura. E aí a pessoa, fica um pavão, se empavona, fica todo poderoso, ou toda poderosa. E aí que mora o perigo. Todo médium é médium de cura, porque os médiums arrastam o espírito. Alguém está conversando com o médium, tem um espírito que está no ponto de se modificar, ele vai ser modificado e vai acompanhar aquele médium.
Aí a pessoa melhora um monte de coisa na vida dela. Certa vez o José relatando que na Suíça não tem uma casa espírita igual a gente tem aqui. As pessoas alugam uma sala para usar de tanto em tantas horas. E é naquele período. Se é o período de 1 hora, é 1 hora. Pontualidade, eu falo pontualidade indígena, que o índio é extremamente pontual, tá? Aí começa e termina naquele horário. E depois vai ter outras reuniões, vai ser usada para outras coisas. E como os espíritas faziam a reunião mais tarde, que era, o aluguel da sala era mais barato, eles eram os últimos. E aí as pessoas que alugavam a sala durante o dia para outras coisas, viram que tudo que eles faziam naquela sala dava certo. E começaram a ficar curiosos. Por que essa sala está alugada? Porque eu já abri meu negócio em vários outros endereços, deu errado, e aqui deu certo. Aí o cara começou a falar, agora eu vou começar, na hora de renovar o aluguel, eu vou botar bem alto. Aí os espíritas tiveram que sair. Aí começou a dar tudo errado. E dá tudo errado, as pessoas, mas o que estava acontecendo? Ah, era aqueles brasileiros, lá na Europa a maioria dos espíritas são brasileiros, é aqueles brasileiros que faziam um negócio esquisito aí. Aí, gente, começou a inverter. As pessoas queriam que os espíritas alugassem as salas deles porque dá sorte. Então, existem situações, lógico, lá é um local que precisa cativar as pessoas para a doutrina espírita, certo? Não vão querer fazer as mesmas coisas aqui não, tem gente com cabecinhas mirabolantes. Então isso é importante a gente entender, a responsabilidade e cuidado. Tem no meu site está lá escrito links, é kardecespiritismo.com.br, no final vai estar escrito aqui. Aí tem, no links, tem uma pessoa que fez uma pesquisa sobre médios de cura. Depois vocês olham lá para vocês verem se é bom. Capítulo 15, dos médios escreventes ou psicógrafos. O Kardec tinha uma atenção muito especial com esses médios. Porque como ele estava codificando, para eles não tinha gravador de voz naquela época não, tá gente? Então os espíritos falavam, ficava na memória. O que eles escreviam poderiam ser avaliados depois. Então eles olhavam a caligrafia, o conteúdo do que tinha sido falado. Então eles tinham condições de observar o que estava acontecendo. Então médios mecânicos escreve 70% do espírito, 30% do médium. Médios intuitivos, 30% do espírito, 70% do médium. Isso aqui é um número didático, tá gente? Só para a gente ter uma ideia de proporcionalidade, vai depender de muitos fatores. O semimecânico varia de 45% a 55% para cada um, de acordo com o médium. O inspirado, involuntário e de pressentimento equivale ao de intuitivo. Sempre prevalência do médium. O médium contribui com mais, então o médium tem que estudar. Como o estudo interior, se uma pessoa foi lá atrás, uma pitonisa, uma runa, um cacique, um pajé dentro de uma tribo, ele vai ter tendências, porque você não consegue mudar o espírito no estalar de dedo, a trazer aqueles dados, aqueles jeitos, aqueles trejeitos para hoje. E aí hoje nós temos mediunidade com Jesus, mediunidade com Kardec. Eu frequentei muitos anos lá no Glax, e o Glax sempre orientava as pessoas. Vamos atentar no nosso trabalho da mediunidade com Jesus. E as pessoas, os colegas sempre falam assim, quem tem bom senso segue o Glax. Eu aprendi. E aí a gente tem que ficar atento. Ah, mas eu discordo. Boa viagem, pode seguir seu caminho, não vou discutir com você. Cada um com seu cada um. Respeito, mas a nossa segurança, aqui nós não vamos errar. Saiu daqui, você pode se complicar. Dos médios especiais. Aptidões especiais dos médios, que é o capítulo 16, aqui que tem um resuminho de tudo. Aí vocês vão ver o que o Sócrates fala sobre esse capítulo aqui. O capítulo 17, da formação dos médios, desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. Tudo isso aqui, gente, é um capítulo para vocês estudarem. Porque se é um médio iniciante, nós temos que apresentar para eles o livro dos médios. Ele tem que saber o que tem lá. Se aqui está a essência do livro dos médios, é isso que a gente está trazendo. Tá certo? Bom, a suspensão da mediunidade, muitas das vezes ocorre para a segurança do médium. Tá certo? O médium está fazendo um trabalho para amparar determinados espíritos. Ele começa a ser assediado ferrenhamente por grupo de espíritos maus. Os protetores dele fecham a mediunidade dele, uma linguagem que eu vou usar aqui agora, o termo talvez nem seja isso, dão uma bloqueada. Ele não pode ficar triste, chateado e se afastar, não. Continua os trabalhos. Fica com médio de sustentação, fica quietinho lá. Passado aquele tempo, volta tudo ao normal de novo. Ou deixa que os outros médios recebam os espíritos que ele está trazendo. E aí ele está sendo, nesse momento, médio de sustentação. Se ele ficou rebeldezinho, bateu o pezinho e foi embora, revoltado, vai procurar outra casa porque os espíritos daqui não gostam mais de mim,
ele pode pagar caro. O primeiro preço que ele vai pagar é deixar de ajudar companheiros dele que estavam ajudando. E aí a outra equipe vai ter que fazer um outro trabalho, um outro remanejamento, readaptar a condição política dele dentro daquela casa. Então, sair de uma casa espírita por problemas pessoais é uma coisa que a gente vai respeitar, que às vezes é melhor do que tentar ficar ali dentro. Agora, porque ficou revoltadinho, porque a mediunidade dele está suspensa por uns tempos, aí é outro problema, é infantilidade, falta de maturidade, desculpe a sinceridade. Opa, passo 2. Dos inconvenientes da mediunidade. Exercício da mediunidade sobre a saúde. Tem algum efeito negativo? Se seguir os preceitos de Kardec, não. Se não seguir, tem. Pesquisem. Duvido do que eu falo, pesquisem. Sobre o cérebro, não. Ah, mas algumas pessoas ficam loucas, porque tem sífilis. Só fica louco quem tem sífilis. Isso é o preceito de Hahnemann. Certo? Os espíritos que trabalham com a gente, eles falam Jesus, Kardec e Hahnemann. Quer cuidar bem da sua saúde, da sua mediunidade? Então estude Jesus, Kardec e Hahnemann. Porque Hahnemann fala que as doenças não são físicas, são psico-mento-emocionais. Certo? E mediunidade em criança? Ele fala para a gente distrair a criança, despistar, não dar muita atenção e ficar de olho. No mundo atual, a gente fala, leva para a reunião, para evangelização infantil. Dependendo do tratamento espiritual, é importante que ela faça o tratamento espiritual, mas a criança não pode trabalhar mediunicamente. E aí, gente, vocês já ouviram falar em crianças índigos? Cristais? Diamante? Tem isso na doutrina espírita? Não tem isso na doutrina espírita. Na doutrina espírita tem ordem dos espíritos e classe dos espíritos. Tá na questão, começa na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Tem que ler lá, tem que ler o capítulo 16, tem que ler isso aqui para poder entender. Até um filme que vai empavonar muita gente, vai dar trabalho para muito dirigente espírita, que fala de uma menina cristal que ela cura as pessoas. Essas crianças cristais não são Jesus. Jesus, quando era criança, ele curava até leproso. Essas crianças não são Jesus. Aí, gente, nós temos que ter cuidado com uma coisa. Não tem nada contra país nenhum. Até porque se a gente tem muita coisa contra determinado país, você vai nascer lá depois, aí é mais complicado. Mas os Estados Unidos, ele tem uma técnica de fazer dinheiro. E os caras descobriram uma mina de ouro com esses livros. Certo? É uma mina de ouro, de diamante, de petróleo, de tudo. E aí as pessoas acham bonito porque veio de fora. O livro de Crianças Cristais, é importante que ele fala que não se deve tratar essas crianças com remédio químico. Ponto. Dali para frente, vamos pegar a doutrina espírita. Vamos pegar lá a questão 100 do Livro dos Espíritos, vamos estudar, vamos ver onde a criança se encaixa dentro da doutrina espírita. Aí sim, quando ele fala lá do tratamento dessas crianças cristais tem que ser diferente, aí, o tratamento da saúde delas, aí é importante. E quando eu peguei o livro, li, recebi um resumozinho do livro e observei, aquilo que eles colocam como personalidade dessas crianças, como uma coisa chique, nada mais é do que sintomas de alta hierarquia e importante de remédios homeopáticos. Então, eles são crianças, os índigos são crianças doentes, mas no nível de hierarquia da doença tão alto, que se você não tratar com floral e homeopatia, ele não vai melhorar. Pesquisa, não precisa de acreditar em mim. Duvidou? Pesquisa. Aí, gente, até a energia da sala mudou, né? Alimentação e conduta ética e moral. É uma das coisas mais polêmicas na doutrina espírita. E a gente tem que ter cuidado. Porque hoje, já viram essa palavrinha aqui, ó? Epigenética? Não, né? Poucas pessoas sabem que ela existe. Vamos ver os outros que são mais simples. Um alimento, nós podemos comer qualquer coisa? Uma vez a gente estava entrevistando uma menina, e essa menina tinha 17 anos quando foi fazer essa entrevista com a gente. Aí, o que você come? Ah, deixa eu pensar aqui. Aí a minha esposa perguntou para ela, qualquer coisa? Não, quem come qualquer coisa é porco. Eu seleciono. Para começar, eu não como feijão. Mas por quê? Já viu alguém inteligente comer feijão? Eu não conheço. Aí a gente começa. Se você é como terapeuta, gente, você tem que aprender o tempo todo e ser observador. Se você discorda ou concorda,
Observe. A menina lá não deu um recado para a gente antes? Temos que ficar atentos aos detalhes. Pesquise. Tá, aí a gente pesquisa. Produtos químicos podem alterar a nossa vida? Porque a gente não pode entrar nessa parte agora. Produtos químicos podem detonar com a sua saúde. Vocês sabiam que o pão causa mais acidente de trânsito que o álcool? Pesquisem. As doenças mudam o teu genoma, principalmente a sífilis, a gonorreia e a tuberculose. E isso é tão sério, as DSTs, o médium tem que ficar atento ao DST. Porque as pessoas médias têm tendências, ou melhor, têm uma facilidade de ter uma mente um pouco mais aberta. Eu tenho que me livrar desses preconceitos, são espíritos rebeldes. E aí tem tendência, nem todos, a ter uma certa liberdade. A Nete Guimarães diz que fizeram uma pesquisa, que os protestantes numa faculdade têm 4 experiências sexuais. Durante os 4 a 6 anos de faculdade, tem 4 experiências sexuais, ou seja, experiências sexuais com 4 pessoas diferentes. Os católicos em torno de 30. Sabe os espíritas quanto? 54. Olha, gente, onde nós estamos errando? Cuidado, hoje tem AIDS, tem HPV, tem sífilis. De 14 a 25 anos, uma porcentagem enorme de jovens tem sífilis. Sífilis ativa, não é sífilis conforme o conceito da homeopatia, não. A saúde e a espiritualidade. Homeopatia e espiritualidade equivale, saúde e espiritualidade equivale a homeopatia e espiritualidade. Esses 2 livros, inclusive tem ali, se vocês quiserem adquirir, fazendo autopropaganda. O organon, a gente explica o organon para ficar mais fácil de entender. E esse aqui a gente explica como que as doenças se processam, como que a gente fica doente na visão homeopática e espírita, tá? Bom, o Kardec pergunta então para o Dr. Moore, considerando-se que em vida eres homeopata, que pensais agora da homeopatia? Ele responde para eles, a homeopatia é o começo da descoberta dos fluidos latentes, faziam muitas outras, igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. Aí vem, hoje nós temos mais de 20 sistemas florais, nós temos a acupuntura, a medicina tradicional oriental, tem fitoterapia, fitoenergia, tem um outro rapaz que desenvolveu uma técnica também, que é meio fitoenergia, que ele falou o nome, eu esqueci o nome agora, mas eu tenho anotado. Então, sempre, gente, a gente vai tendo informações direcionando para aqui. No livro Fisiologia da Alma, o Ramatiz fala que, num dado momento, quanto mais usar os antibióticos, os remédios químicos, mais danos vai causar a pessoa e esses remédios podem levar a pessoa à morte. Está acontecendo isso? Pesquisem. Infelizmente, não dá para a gente debater isso aqui, a gente tem que deixar as pessoas pesquisarem. Eu pulei um negócio que eu não podia pular de jeito nenhum. O bióforo, o André Luiz fala que é uma célula que ela não é física nem espiritual. Ela é um meio termo. E ela faz a ligação entre o corpo e o espírito. Aí, se você colocar geostracinho e bióforo, tem a gente explicando isso aqui lá na íntegra. Qual o livro de André Luiz que eu vou achar? Evolução em 2 mundos. Aí, esse bióforo, o que você come, passa para o sangue, vai para a estrutura perispiritual. O que você pensa e sente, via bióforo, passa para o sangue e contamina o teu espírito, teu corpo físico. E também tem uma palestra sobre isso que fala sobre amparo fraternal. Geostracinho e amparo fraternal, a gente está explicando, está no livro No Mundo Maior, capítulo 6. A epigenética é uma ciência nova que começou a descobrir que determinadas doenças, como a sífilis, gonorreia e a tuberculose, mudam o teu genoma. Quem teve, mudou o genoma e passável à descendência. E alguns produtos químicos mudam drasticamente o teu genoma. Um deles é o metil, o outro é o mercúrio e o alumínio. E tem determinadas substâncias que a gente tem que usar que tem esses produtos, tá? Aí muda o teu genoma. E aí nós temos que ter todo um cuidado. E isso é tão sério que teve um presidente de um país que estava implicando com ele. Ele falou que tinha encomendado uma pesquisa sobre vacina, nunca mais implicaram com esse presidente. E um outro presidente que está causando arrepios em algumas pessoas, ele disse que a vacina causa
autismo. E aí abaixar o tom também de falar. Aí a gente tem que prestar atenção. Então, gente, se a gente prestar bem atenção aqui, nós temos que ficar atento a nos aperfeiçoar, a nos modernizar os conceitos. Tá? Temos que modernizar os conceitos. E o espírita não pode ficar alheio. As aptidões especiais dos médios, quadro sinóptico das diferentes espécies de mediunidade. A gente acaba ficando nervoso para passar toda a informação, começa a falar rápido. Se estiver falando muito rápido, vocês fazem assim que a gente diminui. Bom, existe uma enorme variedade de médiuns e de mediunidade. Ambos apresentam uma infinidade de matizes e uma infinidade de graus da intensidade que constituem os chamados médiuns especiais. Aí, dotados de aptidões particulares e outras ainda indefinidas dentro da codificação, portanto, a gente tem que estar aberto a ouvir o outro e respeitar o outro, e conhecimentos do espírito que se manifesta e dos médios que a recebem. Agora, a gente tem que ter cuidado quando as pessoas às vezes falam que estão recebendo mensagem, por exemplo, de Maria Santíssima, de Jesus, Moisés, governador estelar. Gente, o que a doutrina espírita diz disso? O Emmanuel fala várias vezes. Se você vai chamar um dos apóstolos aqui para perguntar para ele coisas triviais, coisas que a gente tem que pesquisar, estudar, eles vêm aqui para nos induzir ao bem, para nos induzir a ter mais força, a ter mais perseverança nas nossas atividades. Certa vez, o Yakov disse para a gente que muitos tratamentos espirituais, reuniões, espíritos de altamente evoluídos, como Ismael, Eliu e Uri Gagarin, eles passam por 1 minuto para deixar a vibração deles e vão. Esse 1 minuto que eles ficam ali, eles impregnam a gente de um magnetismo tão especial que a gente passa a ter disposição e força de continuar lutando. Agora, então as pessoas vai achar que um médium vai achar que vai receber uma mensagem de um comandante estelar. Existe, mas ele vai vir aqui passar a mensagem para ele, a gente existe e tal. Tem vários espíritos aqui que podem dar esse recado. Agora, para o ego do médium, para o ego de muita gente que lê, certo? Aí esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque os nomes pomposos, Kardec fala cuidado com os nomes pomposos, o Chico fala cuidado com os nomes pomposos. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou de sua ignorância, associado aos conteúdos transcendentes do médium com suas possibilidades intrínsecas. Qualidades que o médium tem. O que você estudou hoje, dos seus 2 anos de idade até a idade que você tem hoje? Vai servir de conteúdos transcendentes para que o médium, para que o espírito trabalhe com você. Não, eu não gosto de estudar não. Assisto filme, adoro ver filme. Lógico, você pode assistir o seu filme, mas dedica uma meia horinha por dia para você dar uma estudadinha, para você ler, para aperfeiçoar seus conhecimentos, para aprimorar-se a si mesmo. É importante isso, porque as escolhas, tantas que o médium faz na vida ou que a pessoa faz na vida, vai interferir nas escolhas que os espíritos fazem de se aproximar ou se afastar de cada um. Tá certo? Então isso aqui é muito importante. Portanto, os espíritos irão escolher os médiuns mais apropriados ao trabalho que pretende realizar. Então é médium, mas que está na Terra, o espírito que quer trabalhar, o protetor, porque tem que ter a permissão do seu protetor, o meio ambiente, mas a sintonia e afinidade. Uma pessoa que sempre esteve presente em raças, ou etnias, ou países extremamente materialistas, ele vai ter condição de ser um bom médium de coisas muito filosóficas, muito transcendentes. A maioria dos médiuns ou são hebreus ou são egípcios, que estão aqui, ou indianos, que estão aqui porque cansaram de errar, vai lá, toma uma chicotada lá para você aprender. Eles vão te criticar, vão te xingar, vão rir da sua cara, vão te chamar de doido. Aguente. Mas você já, lá atrás, você aprontou. Agora lá você abaixa a cabeça, segue com humildade e faça seu trabalho. Mais ou menos assim, tá? Então a sintonia e afinidade. Lógico que todos são possibilitados de desempenhar grandes trabalhos, desde que
estude e dedique. Tá certo? E aí o André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala do shunt. Então, gente, shunt em eletricidade, quando vocês pegam aquele marcador de energia elétrica, a energia elétrica não passa todo dentro do marcador, que ele vai virar cinza. Então, coloca-se um fiozinho, fazendo uma pontezinha assim, ó, tá? E esse daqui é o shunt. Aí, dessa saída aqui, desse sensor, é que vai estar ligado os equipamentos que vão medir a sua luz que você consome, vai dar medida no voltímetro. Assim, a grosso modo, para a gente entender. Então, Gelson, um Regis brasileiro, um espírito quer servir de mim por uma misericórdia divina para passar uma grande mensagem para vocês. Às vezes tem que ter 3 espíritos aqui do meu lado. Tem meu protetor, um outro zombeteiro que fica perto de mim me atazanando, pois ele tem afinidade comigo, e vem o outro e mais outro, aí passa as informações. Vai chegar pura? Não vai. Tá certo? Vai ter 3 interferências, por mais afinizados que eles têm. As comunicações de Bezerra de Menezes é assim. Bezerra de Menezes está lá na sala dele, lá no plano espiritual, e até 500 espíritos ao mesmo tempo ele pode passar a mensagem. Mas ele não passa para o médium, ele passa para 1 ou 2 espíritos que fazem a ligação com o médium. Mais ou menos assim. Por que eu falo mais ou menos assim? Porque sempre vai ter quem quer me contestar. Então, mais ou menos assim, vocês começam a pensar como pode ser. Tá bom? A gente não pode ter a pretensão de dar sempre a última palavra. A gente tem que aguçar a curiosidade da pessoa para estudar. Outro fator de grande importância é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável da equipe presente. Aí está todo mundo lá na mediúnica. O que vocês estão querendo ali dentro? Qual o objetivo daquela mediúnica? Aí vem a natureza do médium, seus protetores, o espírito comunicante, o meio ambiente físico-psíquico, onde será realizada a comunicação, a intenção e o sentimento e o pensamento íntimo daquele grupo de pessoas que estão ali dentro. As pessoas querem uma comunicação grandemente reveladora, mas está todo mundo pensando em ganhar na Mega Sena, outro está pensando quem vai ser campeão do mundo, quem vai ser campeão brasileiro. Ninguém está concentrado naquele objetivo. Tá? Então a gente é um conjunto de fatores. Portanto, a mediunidade hoje é para educar espíritos. Não é para trazer uma mensagem fantástica para nós, que está tudo escrito aí. Agora, educando espíritos, a gente vai ajudar a muitos. Até mesmo parar uma guerra. Não subestime o poder da reunião mediúnica. Para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom. Para que esse espírito bom a possa transmitir, é indispensável ter um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, necessário se faz, o fim visado lhe convenha. A gente não está criticando as pessoas que querem receber mensagens estelares, a gente não está criticando quem quer receber mensagem de Maria. Apenas queremos que a pessoa pense e filtre. Quem já leu o livro Iniciação em Viagem Astral vai ver que eles estão fazendo um tratamento numa casa e a pessoa, em desdobramento, vê o espírito que estava aplicando passe nela. E ela fala assim, Maria veio aqui em casa, acorda falando, Maria veio aqui em casa hoje, Maria me tratou, Maria isso. E a família toda fica encantada que Maria tratou dela. Mas porque não tem informação. A informação é importante. Qualquer proposta expressa ou pensada, fora do contexto da moral cristã, receberá o tratamento compatível. A Copa do Mundo está chegando, aí está lá a reunião mediúnica, tem jovens, até pessoas mais idosas que gostam do futebol. O espírito resolve conversar um pouquinho com a equipe. Aí vem um e pergunta, quem vai ser campeão do mundo? Aí os mais radicais vão falar assim, não, está no livro dos médicos, o espírito superior pega e vai embora, deixa todo mundo lá. Mas dentro da diplomacia que tem que existir hoje, com a educação que os espíritos têm que ter, e o médium também, o que ele vai falar? Olha, meu filho, nós não preocupamos muito com isso, nós temos uma preocupação em garantir a segurança do evento, porque é um dos maiores eventos esportistas do mundo. E vai ganhar quem joga melhor. Fique tranquilo. Entregue na mão de Deus e ore. Isso é uma resposta de um médium educado e de um espírito educado. Porque quem está ali dentro para aprender. Agora você fala, não, pelas contas da estatística vai ser Itália ou Brasil, porque a cada 12 anos ganha um ou ganha outro, e os dois chegam na final. Aliás, a Itália nem está classificada ainda, então se ela não passar, nós não seremos campeões. Quem ganha do Brasil na Copa do Mundo, exceto a Itália, ninguém é campeão de novo. Sabiam disso? É dados, está lá, estatística. Então, aí se o meu espírito começar a falar de tudo isso,
vai sair da característica de espírito superior. Que essas estatísticas estão tudo lá na internet, se você quiser você acha. Agora, orientar a pessoa que perguntou, educadamente, é importante. Os espíritos levianos, zombeteiros, entram em ação sempre que sai do script, do bom senso. Daquele script. Se aqui, na pergunta feita ali atrás, se o médium dá uma resposta, ou se o espírito simplesmente sai e vai embora, olha aqui o que acontece. A equipe fica comprometida. Então, médium e espírito tem que estar preparado para qualquer coisa e saber lidar com todas as situações adversas. Tá certo? Isso é importante que a gente para pensar. Kardec e seus mentores fizeram este quadro sinóptico com todas as mediunidades conhecidas em seu tempo, segundo a espécie, para a nossa própria... Alguém duvida? Vai lá no André Luiz, que está cheio de quem duvidou disso aqui. Em outras casas de atendimento também. Assim também como tem muitos médicos que nunca leram e estão bem. Cada um com sua responsabilidade e suas possibilidades. Nesta classificação, evita-se o tom absolutista. Algumas se encontram com facilidade, outras são raras e excepcionais. Então tem mediunidade que a pessoa não vamos encontrar facilmente. Por exemplo, psicofonia, vidência, clareaudiência, psicografia, essas são fáceis. Agora, escrita direta, efeitos físicos, são mais raras. Mediunidade de efeitos físicos e efeitos inteligentes, elas se entrelaçam. Todas têm um pouquinho de cada um. Apenas a mediunidade de efeitos físicos específica, a caneta sai correndo em cima da mesa, a porta bate sozinha. Então, acontecem fenômenos físicos, propriamente ditos. Mas, mesmo assim, tem uma inteligência que a define, que a provoca. E na mediunidade de efeitos inteligentes, a psicografia tem um pouquinho de efeitos físicos, ele tem que mexer a mão do médium, no mínimo. Tá certo? Então, sempre vai ter que ter um pouco das duas. Mas, quanto mais efeitos inteligentes, menos efeitos físicos. Todas as outras espécies, aqui a gente já falou, acabou antecipando o slide. É difícil estabelecer o limite entre elas, como Kardec mesmo define, porque sempre vai ter um pouquinho de cada uma. Um pouquinho de efeitos inteligentes, um pouquinho de efeitos físicos. Mas algumas serão estritamente físicas, como bater, por exemplo. Agora, quando ele bate e faz um código Morse, né, uma batida quer dizer isso, duas quer dizer aquilo, aí já deixa de ser um efeito simplesmente físico, já tem inteligência, tá certo? É incontestável, bem o sentis, que epilogando é assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, isso suscitará contrariedades, até animosidade de alguns. Mas que importa? Essa palavra de Erasto, gente, está lá no item 197. É importante que a gente vá lá naquele finalzinho, ler a mensagem dele e de Sócrates. Porque a gente tem que ter sempre a humildade de saber que somos eternos aprendizes. Estamos eternamente aprendendo. Se a gente não saiu da condição de estar aprendendo, a gente já começa a se complicar. Até com os erros dos outros, a gente tem que aprender. Tá? Os maus cairão por si mesmos, termina Erasto. E aí, ele deixa claro que quando você foge um pouco de estudar as obras básicas, você não está sintonizado com os bons espíritos. Portanto, que estudar o capítulo 16 e a classificação dos espíritos, que o Sócrates diz aqui, vai dizer ele mais embaixo, vamos terminar aqui. Os maus aprenderão à sua custa, o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes outorga, unicamente para o adiantamento moral deles. Se os não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os, porquanto, posso dizê-los, Deus os reprova. Aí vem essa aqui é a palavra de Sócrates. Este quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros que, lendo, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Então, os dirigentes da casa espírita, é importante que eles estudem esse capítulo, para ele poder receber o médium, para ele poder entender o médium.
estudar lá a classificação dos espíritos, que ele vai saber, esse espírito não é muito bom não, olha o que ele está falando. Ou esse médium está com uma série de vícios que precisa ser corrigido. Porque às vezes o espírito é bom, mas o médium está cheio de vícios. Nosso amigo... Aí a gente... Poxa, meu amigo, calma lá, fala tanto palavrão assim não. Você está na casa espírita. Eles acostumaram. Isso no plano espiritual é complicado. Tá certo? É um vício de linguagem. Graças a quem em Minas, dificilmente as pessoas falam palavrão, mas o pessoal do Rio é comum falar em palavrão. Nós temos que ter cuidado com isso. Ele deverá estar constantemente sob a vista de todo aquele que se ocupa de manifestações do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento. É o que a gente tinha falado ali atrás. Então, o médium que tiver mais uma... Deixa eu terminar aqui, né? Então, gente, é importante que a gente procure, dentro disso aqui, refletir. Se eu sair dessa linha, eu vou estar ajudando mais ou prejudicando mais? Qual casa você está? A minha casa é eclética, trabalha com todas as religiões espiritualistas. Parabéns, siga seu caminho. A minha casa segue a linha de Kardec, vamos respeitar. Então, cada casa tem sua função, cada equipe tem a sua função, é importante entender isso, estarão ajudando dentro das suas possibilidades, e a espiritualidade respeita. Agora, o que não pode é vir com animosidade, querer, eu sou da casa tal que é eclética, então tem que botar essa coisa aberta aqui para todas as religiões. Respeite aquela casa, assim como as outras devem respeitar a outra que é toda aberta. Um médium que tiver mais de uma mediunidade, é raro, mas existe. Agora, eu tenho a psicografia e a psicofonia, mas eu quero também efeitos físicos, e começo a treinar. Aí vem os zombeteiros e fazem a festa. Aí eu perco tudo. Eu tenho mediunidade de efeitos físicos. Não queira ter, porque é complicado. Todas as pessoas que têm vitiligo são médiums de efeitos físicos. Quanto mais vitiligo ele tiver, mais mediunidade de efeitos físicos ele tem. Só que ele tem um karma mais complexo. Por isso, e por que ele perde pigmentação da pele? Porque ele doa fluido demais. E os espíritos protetores deixam ele ser vampirizado à vontade, porque senão provocaria outras coisas. Tá certo? Que é de efeitos físicos. Então, se aquela pessoa se dedicar ao trabalho, se for procurando trabalhar com seriedade, com assiduidade, conforme vai tratando os inimigos dele, melhorando. E um dia eu conversando com a médica, eu falei assim, mas nossa, olhou para o braço, você sabe que eu tinha até esquecido que meu braço estava cheio de vitiligo? Não tem mais. Mas são 40 anos de trabalho. Tá? Então, cada caso é um caso, não podemos julgar todos, por isso é importante ler os livros Céu e Inferno, que ali dá um amplo aspecto de você fazer deduções. Dedução você pode fazer, você não pode fazer a taxação. Estou terminando, tá? Limitando-se à sua especialidade, o médium pode tornar-se excelente e obter grandes e belos trabalhos. Ocupando-se de todas, nada de bom obterá, porquanto é contraproducente, perigoso, querer desenvolver muitas mediunidades, a pretensão lhe tira a qualidade mais preciosa, a de médium seguro. Entendeu por que é bom a gente estudar o livro dos médiuns? Então, estudo da especialidade dos médiuns, suas possibilidades. Os espíritos sabem as possibilidades de cada médium. Nós devemos fazer como os espíritos, respeitar os limites e aproveitar as possibilidades de cada um. Tá? Passei? Os matizes da mediunidade apresentam relação com o caráter do médium. E às vezes, o médium é um médium jovial, brincalhão, mas ele passa informações graves, sérias e responsáveis. Lembra que eu contei do colega meu que brincava muito, mas foi firme carinhosamente comigo, foi importante para mim. E mostra a influência externa do espírito, a sintonia dele. Tá certo? Aqui são 8 livros da série do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que eles compartilham as experiências dele para melhor nos ajudar, para melhor servir, que está o nome dos espíritos. Essa palestra está exposta lá, a gente está só apresentando aqui para vocês que existe o Projeto Manuel Filomeno de Miranda e 8 livros. Livros de estudo. Psicofonia na obra de André Luiz. Quem já leu as obras de André Luiz várias vezes, ao ler aqui vai sempre encontrar uma novidade. Enigma da Desobsessão. A experiência do Jaider, a experiência dele no Hospital Espírita André Luiz. Mas serve para a gente entender que existem coisas mais complicadas. Diálogo com as Sombras, Libertação e Trilhas da Libertação nos mostra a importância de estudar. E Libertação é um hino da vitória do amor sobre a maldade. Tem gente, nossa, esse livro é muito pesado. Pesado não.
Ele mostra a realidade dos espíritos lá embaixo e mostra que, por amor, eles serão ajudados. Com amor, eles serão transformados. E a mudança, o Gubi desceu lá embaixo e trouxe milhares de espíritos para a luz. Milhares. Pontualidade, orientação, disciplina, solidariedade, estudo, perseverança, compromisso, união, fé, necessidade de todos nós. Certamente, não respondemos a todas as suas perguntas e nem tiramos todas as suas dúvidas, mas te demos um norte para pesquisar, estudar e se orientar. Precisamos ficar vigilantes para evitar que nos tornemos o joio traiçoeiro e desperdiçar a oportunidade de ser o trigo divino. Yaakov. Todos colaborando com o bem, todos se beneficiam com o melhor. O futuro começa hoje. A doutrina espírita é o cântaro de água pura que refrigera a alma dos que estão perdidos no deserto da dúvida e da falta de evangelização de seus próprios sentimentos. Mais 5. Yaakov de Jugaves. E aí, gente, a gente precisa aprender a amar essa doutrina que nos faz ser pessoas sãs hoje, nesse mundo que a gente vive. Amar essa doutrina que nos ajuda a nos dar bases para enfrentarmos muitas adversidades e dificuldades, inclusive entender a dificuldade do outro. Vamos estudá-la, vamos aprendê-la. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Jesus. Amar, compreender, estudar e procurar aprender sempre. No nosso canal você vai encontrar mais tarde esse seminário. Então já o Tracim PL vai vir em todas as playlists e aí você vai achar pelo nome do seminário. Essa frase aqui, gente, é de suma importância para nós. A pessoa não é espírita, mas olha o que ele disse. Vencemos porque olhamos uns aos outros, olhos nos olhos, e não através de uma mira. Vencemos porque no decurso da competição nos sentamos juntos à mesma mesa, e analisamos os erros, falamos coisas boas uns para os outros. Vencemos porque partilhamos uns com os outros tudo o que cada um das nossas equipes conseguiu ao longo deste ano. Resumiu Sergei Shogun. A gente senta na mesa para ver as nossas realizações, sem inveja, sem melindres e sem ciúmes. A gente senta na mesa para conversarmos e ver o que o outro está construindo de bom e o que eu posso aprender a fazer de bom. Ou simplesmente queremos jogar pedra, atacar. Vamos parar para pensar, vamos parar para refletir. Tá certo? E aí, deixa para acabar no meu livro. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela paciência. Desculpe falar muito rápido às vezes, que a gente fica afoito para passar mais informação. Mas a base para pesquisa eu acho que a gente conseguiu deixar para vocês. Que Jesus nos abençoe a todos.